Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos a estes 30 minutos de sabedoria. Hoje é segunda-feira. A minha primeira palavra é de grande e eterna gratidão pela obra de Jesus, pelo ministério da Igreja Cristo Vive, pelo povo da nossa igreja que tem tido a visão de trazer, através das suas contribuições, esta programação até a sua vida. Eu quero hoje conversar um pouco com você sobre a boa obra de Jesus Cristo na nossa vida. Veja lá o que diz a palavra do Senhor. Paulo, que foi, depois de Jesus, personagem bíblico mais importante para o cristianismo, ele escreve a uma igreja, nas suas 14 epístolas, a uma igreja aos Filipenses, e ele diz assim no primeiro capítulo, versículo 6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então nós vamos conversar sobre esse assunto. Aquele que começou a boa obra. Primeiro, nós temos que ver que boa obra é esta. Você sabe que a razão da vinda de Jesus e a maior obra que ele poderia ter feito foi, através da sua vida, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, ele nos trazer a sua salvação. Então, a grande obra de Jesus foi a salvação. No livro de João diz que ele na cruz, no meio do sofrimento, ele diz, tudo foi e está consumado. Consumato estum. Ele consumou. A Bíblia diz que ele se fez pecado, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Ele nos tornou justos através do seu sacrifício. Ele se fez pecador para que nós nos tornássemos justos. Então, eu amo e admiro a obra de Jesus. Eu creio nesta obra. A manifestação desta obra de Jesus, da salvação, está na minha vida há mais de 42 anos. Eu era apenas um religioso, cheio de chavões religiosos, até que um dia, sem nenhuma experiência com Deus, sem nenhum envolvimento pessoal, sem nenhuma relação com o Espírito de Deus, eu era um religioso. Eu entrava na missa pecador, saía pecador, muitas vezes batia com a mão no peito e asseverava em minha culpa, minha máxima culpa, mas era um rito religioso, era apenas uma cerimônia. Eu ia ali, tal qual o funcionário vai à sua empresa e marca o seu cartão de ponto. Mas eu, honestamente lhe digo, nunca compreendi nada. Em 21 anos de igreja romana, nunca compreendi nada sobre salvação, sobre perdão eterno, sobre vida com Deus, sobre relacionamento com Deus. Eu aprendi a rezar. Eu conheci alguns credos, algumas determinações da igreja e eu aprendi a rezar. Sequer eu sabia orar a Deus. Eu usava de vãs repetições. E a vã repetição não serve para nada. Deus não quer sequer que eu use vãs repetições. A minha relação de oração é, primeiramente,
momento de confissão, um momento de louvor, de adoração, e depois, na intimidade com Deus, aquele diálogo que o Espírito Santo tem com o meu espírito. Eu amo a vida de oração. Agora, eu só tenho uma vida de oração. Eu só posso dizer que eu sou salvo. Eu só posso dizer que eu sou um crente em Jesus Cristo, porque eu recebi a grande dádiva de Deus, que é a salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esta salvação é que me garante, primeiro, aqui nesta terra, a certeza e a convicção de ser um homem salvo. O que é uma pessoa salva? Salvo é aquele que tem Jesus no coração, que foi livre do diabo, foi livre do pecado, foi curado, foi transformado, foi regenerado, nasceu de novo. Aquela pessoa que se torna um espírito com Jesus, aquela pessoa que rompe relações com o mundo para viver a santidade de Deus. Isto é a salvação. A palavra salvação vem do grego sotéria. Sotéria é uma palavra muito importante, ela é ampla, é lato sensu, é ter Jesus, é ser salvo, é viver a eternidade, é ser livre do inferno, é poder nesta terra viver a plenitude de Deus. Isto é ser salvo. A sotéria, a soteriologia, que é a doutrina que trata da salvação, é a base da vida espiritual de um cristão. Eu não posso duvidar da salvação. Eu não posso permitir nenhuma interrogação, nenhum questionamento no que diz respeito à salvação. Jesus veio para me salvar. E a Bíblia diz que a salvação é o fruto do que eu creio e do que eu confesso com a minha boca. Então a Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia diz: serás salvo, serás liberto, serás curado, serás transformado, serás regenerado, terás vida eterna, terás uma vida íntima com Jesus Cristo. Asseverada a vida nesta terra gloriosa e a vida na eternidade. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Você sabe, o inimigo das nossas almas batalha muito para que as pessoas duvidem da sua salvação. Acreditem que aquilo que Jesus disse, que Ele veio fazer uma obra eterna, veio nos trazer eterna redenção, ou como diz Hebreus também, salvar totalmente. O inimigo, ao longo de séculos, desde Paulo, ou quizás desde Jesus, especialmente após a partida de Paulo, o inimigo sempre quis e lutou e luta desesperadamente com os seus dardos, as suas setas, os seus questionamentos, os seus enganos, para que as pessoas duvidem da salvação. Creiam que salvação é algo tão frágil, tão inconsistente, que às vezes um mero deslize de uma pessoa destrói tudo aquilo que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Então, nós precisamos dizer a você, meu amado, que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Você vai ter um novo nascimento, você vai passar por uma regeneração. O Espírito Santo lhe identificará com o Espírito de Deus, você saberá que é filho de Deus. Isto é muito importante. É a razão da igreja de Jesus, é a razão da vinda de Jesus, é a razão do sacrifício de Jesus. Então, quando eu me proponho a entender estas verdades, é porque já o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então a salvação é o que nos livra do inferno e do lago do enxofre. Mas pastor, um momento, para mim, a minha vida já é um inferno. É porque você não tem Jesus como Senhor e Salvador.
A minha vida como um religioso católico também era um verdadeiro inferno astral. Eu também tinha questionamentos, eu também tinha dúvidas, eu também achava que um dia estava no céu, outro dia no inferno. Não era uma vida legal, não era uma vida com estabilidade, não era uma vida com conexões fortes com Deus, com a obra, com o reino. Isto tudo ocorreu no dia em que eu estava pela primeira vez dentro de uma igreja e o pastor pregou uma palavra e ele perguntou: quem quer receber Jesus? Quem quer confessá-lo como o Senhor? Eu me recordo, eu estava de cadeira de rodas, eu levantei as duas mãos, eu disse: eu quero. E você sabe por que eu pude dizer eu quero? Porque se ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, eu só pude dizer eu quero porque o Espírito primeiro veio a mim. A salvação não é algo que eu determino, foi Deus quem determinou. E para eu confessar a Jesus, ou para eu ter confessado Jesus, foi preciso que primeiro o Espírito Santo viesse. Porque quem não tem o Espírito para confessá-lo como Senhor e Salvador, é porque está morto em pecados e delitos. E o homem morto em pecados e delitos, diz Efésios 2:1, ele está morto. Se está morto, não tem capacidade de ter vida, a não ser que Jesus lhe dê vida. Por isso é que a Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, este dom, esta salvação, esta obra do Espírito Santo, é que Paulo identifica aqui na sua carta, dizendo: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra. Então quer dizer que a obra de Jesus é boa, é firme, é incondicional, é eterna, é segura. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Ele chamou de boa obra. Os homens acham que é uma obra má. Veja lá você, que isto é resultado do sacrifício, do derramamento do sangue, o Cordeiro perfeito que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que se fez maldição no nosso lugar, aquele que se fez pecado no nosso lugar. Poderia um erro meu, por mais feio que ele fosse, anular o sacrifício de Jesus? Anular a boa obra? Nunca, absolutamente. Senão, o cristianismo e Cristo não seria o único, o soberano, todo-poderoso. Seria mais um Deus desta terra. Seria mais um profeta desta terra. Mas a garantia do sangue, a garantia da vitória pela palavra, pela confissão, o livro do Apocalipse diz isso: eles o venceram pelo sangue, pela palavra, porque não amaram as suas próprias vidas, mas amaram a vida de Jesus. Então, Paulo disse: ele começou a boa obra. Graças a Deus que a obra de Jesus na minha vida é boa. A obra de Jesus em sua vida é boa, é segura, é incondicional, é eterna. Ele não dá para depois tirar. Ele não chama para depois virar as costas. Ele não pôs o nome no livro da vida para depois apagar o nome do livro da vida. Não acredite nisso, amado. Jesus disse que de maneira alguma apagaria o nosso nome do livro da vida. Pelo contrário, ele nos confessaria diante do Pai. Então, eu quero lhe transmitir este tipo de convicção, este tipo de certeza, porque nós na Igreja Cristo Vivo somos uma grande família, toda focada na revelação da graça do Senhor. E eu quero te desafiar a cresceres comigo, a crescer na graça, a crescer no conhecimento, a crescer como cidadão, a crescer nesta forma de relacionamento com Deus. Jesus não veio trazer religião, meu amado. Jesus não veio trazer regras, doutrinas humanas, escapulários. Jesus não veio trazer rosários. Jesus veio trazer vida. E a vida só é legítima e verdadeira quando ela
é parte desta boa obra. Eu não posso entender como é que uma pessoa pode crer que a boa obra também se torna má, que uma pessoa está em Cristo, mas depois o diabo vem e lhe tira o que Deus deu. Não existe essa possibilidade. Então Paulo disse, aquele que começou a boa obra. Quem é aquele? Aquele é Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus não é uma figura profética que tem os seus ossos dentro de uma tumba. Quando o procuraram naquele túmulo, estava vazio. Só estavam lá os lençóis, os anjos, o anjo que estava lá. Quando as mulheres procuraram pelo corpo de Jesus, disseram, mas vocês vieram procurar aquele que ressuscitou? Então, cristianismo é Jesus. Cristianismo é o reino, cristianismo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a continuação de Jesus nesta terra. A importância da igreja é a importância de Jesus. Ele disse, a minha noiva, o meu corpo, somos um corpo, o corpo de Cristo. Então, ele disse, ele começou a boa obra. Foi ele, não foi o homem. Porque existe uma doutrina falsa chamada livre-arbítrio. O homem é que decide, o homem é que quer. Dê uma chance, eis que estou à porta, se você abrir a porta. Se você não abrir a porta, então eu vou procurar a vizinha. Não existe essa possibilidade. Foi ele, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus. Ele abriu, ele começou, ele determinou, ele chamou. Jesus disse isso, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir. Quer dizer que não é o homem que tem livre-arbítrio, apóstolo. É hipótese alguma. Livre-arbítrio é um mito. Livre-arbítrio é uma mentira de Satanás. É uma tentativa de se roubar a glória de Deus. Paulo deixa claro, é aquele que começou a boa obra. Esta obra da cruz é eterna, é boa, é perfeita, é incondicional. E ele disse, ele há de completá-la até o dia. Quer dizer que a obra de Cristo não é uma obra que um dia eu estou na igreja, um dia não estou na igreja, um dia creio, um dia não creio, um dia eu sou salvo, outro dia eu sou um perdido. A obra de Cristo, uma vez começada, amado, ninguém nos pode separar mais do amor de Deus. Uma vez em Cristo para sempre. Agora, veja o que Paulo disse. Eu estou plenamente certo. Aqui está o problema. Aqui está a chave. É que Paulo disse, eu estou plenamente certo. Ele tinha uma classe de convicção que eu quero que você tenha, porque esta eu a tenho também. Eu estou plenamente certo. Ele tinha uma convicção que era indestrutível. Eu creio que isto é muito importante, você ter esta convicção, porque as pessoas creem às vezes um pouco e depois já não creem, depois um dia acordam bem dispostas, creem, mas outro dia tem marasmo, já não creio. Não, Paulo disse, eu estou plenamente certo. Ele tinha uma convicção inabalável. Você precisa ter esta convicção inabalável. Os dias que estamos vivendo são dias muito maus. Amados, os dias que estamos vivendo são dias muito maus. E é preciso que você hoje não deixe isto para amanhã. Você não sabe se tem amanhã na sua vida. Hoje você se renda a Ele, porque Ele está começando hoje uma grande obra, uma boa obra na tua vida. E a Bíblia diz, Ele há de completá-la. Ou seja, o cristianismo não é uma coisa fragilizada por um erro de uma pessoa. Então, se eu errar, Deus apaga o nome do livro da vida, Deus se zanga, Deus vira as costas, Deus me abandona, Deus me deixa aí como barata tonta. Não existe isso aqui. Ele começa boa obra, é boa, ele termina. Esta convicção me dá uma tranquilidade, uma segurança, uma paz tremenda na minha vida. Entregue a sua vida a Jesus. Confie em Jesus Cristo. Você está confiando no Todo-Poderoso, naquele que é sempre fiel.
aquele que é o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o soberano. Entrega a sua vida a Deus, amado. Para você viver de forma adequada, vencedora, por cabeça, você precisa ter este encontro com Deus. Quem sabe eu estou falando até com alguém que está desviado do Evangelho. E você diz, eu perdi a salvação. Você nunca se desvia de Deus. Você pode se desviar da igreja, pode se desviar da doutrina, pode estar confuso, pode estar com 1000 questionamentos, mas de Deus ninguém se desvia. A Bíblia diz, ensina a criança, e quando ela for velha, ela não se desviará. Eu tenho tido, ao longo da minha vida, vários encontros com situações muito importantes e interessantes, e quizás instigantes. Quantas vezes a pessoa chega à igreja e diz, olha, apóstolo, eu lhe vi pela televisão, eu vi numa estação de rádio, eu fui criado na igreja, mas quando eu era adolescente me afastei. Hoje eu tenho 75 anos e eu senti, meu Deus, a ovelha não pode ficar fora do aprisco. Nenhuma ovelha se perderá. Quando Jesus deixou aquelas 99 e foi em busca da ovelha perdida, ele estava dizendo, uma ovelha ou 100 ovelhas ou 99 tem o mesmo peso. Não haverá uma alma perdida, aquele que é da salvação, aquele que em amor foi predestinado para uma tão grande salvação. Então, crê em Jesus, entrega a sua vida e a salvação se manifestará. Cura, libertação, o fim do inferno, o fim da luta, da depressão, da angústia, da doença, da inquietação, isso vai desaparecer. É vida. Jesus disse, vida em abundância. Bem? Muito bem. Hoje é segunda-feira, Bispo André e Bispa Cristiane estão convidando através do apostolado para uma grande noite de oração, confissão e milagres. Nós temos um ministério poderoso na igreja de oração, ministério muito importante de oração, ministério que trata coisas que não são como se já fossem, chama à existência as coisas que não existem. Então, hoje à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá 320, no bairro Jacarepaguá, esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. 7h30 da noite, oração poderosa com a palavra. Amanhã temos escola bíblica, o Bispo Daniel, e quarta-feira, com o apóstolo Miguel Ângelo, uma poderosa noite de família. Você sabe que Jesus tem declarações surpreendentes acerca da família. Nós vamos estudar isto nesta próxima quarta-feira. Como Jesus disse coisas sobre família que são surpreendentes, importantes, fazem parte da vida de uma família bendita. Quarta-feira, 7h30 da noite. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiras que ajudarão você. A minha gratidão, primeiro a Deus e ao povo da Igreja Cristo Vive, que acredita nesta visão apostólica, que dá o seu suporte com dízimos e ofertas para o nosso santo ministério poder cumprir os desígnios da grande comissão. Entre os dedicados cooperadores, eu sempre me refiro a Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, são proprietários do Turbomil, em Vila Emil Mesquita, é o mercado de Deus. Nós estamos dizendo, se você mora na Baixada, é lá em Mesquita, em Vila Emil, Turbomil, onde você deve fazer as suas compras, porque de lá vem a bênção de Deus também para este programa em nome de Jesus. Eu amo muito este casal, eu amo muito o povo da Igreja Cristo Vive. Eu quero deixar um desafio para você. Se você quer crescer comigo em todas as áreas da vida, mas em particular na vida de prosperidade, faça uma sementeira neste programa. Coopere com este programa. Ligue para nós 30 17 90 90 e diga, olha, este apóstolo é um anjo da minha vida. Eu sigo as instruções bíblicas através deste apostolado, eu quero abençoar este ministério. Ajude, R$1 por dia, nós mudamos a história de muita gente em nome de Jesus. Vamos terminar o programa. Meu nome é apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão,
o governo da Igreja Cristo Vivo, nós dizemos graça e paz. Jesus começou a boa obra, Jesus vai terminar essa boa obra. Você nasceu para vencer. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.